Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, estamos aqui no STJD acompanhando os julgamentos envolvendo os casos de atletas que foram acusados de manipulação de resultados. Aí eu aproveitei que estão nos depoimentos pessoais e nós da imprensa não podemos acompanhar, corre em sigilo de segredo de justiça, como fala, e convidei essa fera aqui, Rafael Zarcos, ele que é do GE, do Globo Esporte, do Grupo Globo, um baita profissional, um amigo, quase vizinho de Tijuca, É verdade. né? E que cobre seleção brasileira, a gente viaja mundo afora aí, Teresópolis, seleção brasileira o tempo todo, CBF, STJD, e o convidei para E participar. antes a cobertura do Vasco também, né? Isso, e participar falando de Vasco, ele sabe muito de Vasco da Gama. Eu quero aproveitá-lo neste momento. Mas antes, peço para você se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito, não paga rigorosamente nada, dá o joinha para fortalecer e espalhe para a moçada seguir o nosso trabalho aqui, tá bom? Então, depois da vinheta, quero trazer Rafael, dele com R-A, P-H? Pega. PH, esse é Rafael com PH. E ele vai conversar conosco a respeito do Vascão da Gama. Roda a vinheta! Muito bem, meus amigos, vamos lá. Zarco, tudo bem, Zarco? Deixa eu virar um pouquinho para Tudo cá para você bem, ficar mais bonito na tela. tudo calmo. Estamos cansados aqui, né? Porque hoje vai ser um dia longo, Uhum. depoimentos fechados, a gente tem que ter paciência, esperar, trabalhar aqui, né? É o jeito. É incrível, né, como é a história do futebol. Um jogador que ganhou o apelido de Romário, Verdade. craque do Vasco, craque de outros times, campeão do mundo com a seleção brasileira, era o cabeça do negócio e já foi banido do futebol, ainda com uma multa de 25 mil. Tem o segundo julgamento no pleno do STJD, mas, infelizmente, o Romário deve ter ficado muito triste com isso, que o Romário sempre correu dentro de campo, sempre buscou fazer gols, e de repente tem um cara que, né, um xará de apelido envolvido num negócio desse, né, Zarcos? Pois é, e a gente vê aqui, hoje a gente tem 4 jogadores que estão aqui no tribunal, aqui na sede, no centro do Rio, e a gente vê como eu tenho a impressão daquele abatimento, daquele arrependimento, né? É uma pena, né? E o outro, Domingos, do Vila Nova também, ex-Vila Nova, ele levou 2 anos de suspensão e mais 15 mil de multa. O Romário, além de ter sido banido, levou 25 mil reais de multa. O Vasco da Gama, por exemplo, ele fez uma cartilha para os jogadores, né, para a comissão técnica, para quem é Vasco SAF, principalmente, eles são proibidos de jogar, comissão técnica, funcionários. E como acontece na Europa, esse é o caminho, né, Zarco? Sim, tanto para atletas quanto para juízes, né? Árbitros, também. obviamente, né? Mas porque é uma coisa que se torna vício, né? As pessoas começam a jogar, eu tenho amigos que jogam, adoram jogar, apostar, né? Mas o atleta não pode cair nessa porque não pode, né? É proibido por lei, né? É isso aí. Como que você está vendo o momento do Vasco da Gama? É 18º colocado, uma vitória, não ganha há 7 jogos no campeonato, tem o Flamengo pela frente, o Flamengo que joga hoje o Fla-Flu pela Copa do Brasil, o jogo segunda-feira. O que você está esperando desse Vasco da Gama, você que conhece tão bem a casa? É um momento que é ruim demais, né? Porque a gente vê os jogos, o Vasco tem um certo nível de atuação que não é bom, mas também não é horroroso, né? Mas entrou naquela fase que quando... Às vezes o time, quando é ruim, quando é bom, aliás, ele pode jogar até mal que vence, né? Mas quando o time não tá legal, ele até joga razoavelmente e não consegue nem empatar. Sim. Foi o que aconteceu, por exemplo, Vasco e São Paulo, né? O Vasco acho que fez uma boa partida e tomou 2 gols ali nos minutos finais e não saiu nem com empate de lá, né? Você pega o scout, o Vasco chutou mais, o goleiro do São Paulo teve mais dificuldades, o Rafael, do que o próprio Léo Jardim, que fez boas defesas também, mas aí 2 erros, e o Vasco leva 2 gols, depois de lutar desesperadamente pelo empate, sair de 2-0 no Morumbi, que não é fácil, empatar o jogo, perde a partida. Aquela né? História de subiu a ladeira inteira, quando chegou no topo, caiu de novo. E vem rolando, né? Não dá, não dá.
Essa semana o Paulo Brax deu uma longa entrevista, mais de 1h30, né? Eu já trouxe uma parte, depois quero trazer uma outra parte. É importante que não dá para você assimilar uma entrevista de 1h30 de uma vez, né? Porque são muitas informações. Certamente você acompanhou alguns trechos. O que você achou? Te convenceu? Eu achei que, primeiro, observação anímica da coisa, eu achei que ele estava com a crista um pouco mais baixa, não no sentido de que ele... Eu vejo muita gente falar que ele é arrogante e tal, isso não vou nem entrar nesse mérito. Não, que a gente conhece ele aqui do STJD. Pois é, não vou entrar nesse mérito, eu não conheço bem o Paulo, mas eu vi que ele colocou para fora algumas questões que talvez estivessem engasgadas, ele deu a entender, como a gente já ouviu, né? Tinha contratação que ele tentou e não conseguiu, que a 77, por exemplo, 777 não liberou, ele deu a entender outras situações assim, e muito torcedor quer ouvir o cara dizer que errou. E ele falou algumas vezes que ele errou. Eu acho que não adianta nada, acho até que ele poderia manter essa pose, mas quem queria ouvir, ouviu, né? E acho que assim, é um trabalho todo novo, assim como uma vez eu conversando com um dirigente do Vasco me falou, era um diretor de futebol novo, e a cobrança era muito em cima disso, que era um cara novo. Ele falou, olha, ele tem todos os requisitos para ser um bom dirigente, mas ele não tem experiência. Eu acho que o Paulo tem isso, ele é um diretor de futebol novato, né? Ele tem 3 anos de estrada aí com o América Mineiro, depois o Inter. Né? Ele antes foi dirigente da Federação Mineira e antes foi daqui no STJD. Ele tem a favor dele o fato de ser um cara, primeiro, muito inteligente, Sim. Segundo, de ser um bem advogado relacionado, né? Bem relacionado. Ele tomou cuidado de fazer os cursos preparatórios, Sim. Mas aí é um negócio da vivência. Sim, né? Todos esses caminhos ele fez. Agora, o campo mesmo, né? Como um jogador que está 3 anos no profissional, ele tem uma trajetória longa, né? E isso não quer dizer que ele contratou todo mundo ruim. Estou dizendo, ele é uma cancha que ele vai ganhando, que ele vai levando. E acho que no início do ano as pessoas gostaram de uma contratação ou outra, mas, como ele mesmo admitiu, ficaram setores bem vulneráveis, né? Como o primeiro homem de meio de campo, praticamente só tem o Rodrigo ali, né? Até porque o primeiro que eles trouxeram se machucou nos treinamentos. O Patrick De Luca, né? O De Luca e não deu certo. Aí apareceu o Rodrigo, a gente achou que era a solução. Mas aí ele sente a competição, sentiu um pouco da competição. É um jogador que tecnicamente tem certa dificuldade ali de sair jogando e acho que realmente sentiu muita competição, tinha dificuldade de sair jogando, aí eu em algum momento achei que ele estava com medo de errar e aí passou a se apresentar menos e esse jogo do time do Barbieri exige um pouco isso, né? Sair jogando. E quer ver uma outra coisa? Ele diz em correção de rota, que é nas próximas contratações. Ele disse que já tem jogador contratado, não quis dar nomes e não quis dar números. Para o Rafael Zarco, do GE. O Vasco precisa nesse momento, para ficar a conta do chá, né? O Vasco precisa de quantas contratações para você? Eu acho que é primordial nesse momento realmente o primeiro homem de meio de campo. O 10. Um meia que seja uma opção, porque o Vasco tem uma questão ali que é curiosa, né? Ele tem 3 jogadores de ótimo nível que ocupam um espaço meio parecidos, né? E eu estou falando de ótimo nível porque eu realmente acho que o Jair, o Andrei, que está na seleção, e o Marlon são jogadores aí que ajudam qualquer time, né? Mas fora o Andrei, que recua um pouco mais, né? Originariamente é um pouquinho mais recuado, mas o Jair e o Marlon praticamente competem por posição. E eu acho que falta realmente um meia que tenha uma visão de abrir mais o jogo, de pensar mais o jogo. Isso precisa realmente. E eu acho que o Pedro Raul vai ter que ter, não duvido dele ficar no banco aí no Campeonato Brasileiro, e hoje também não tem um cara que dispute muito com ele, embora eu acho que o Aguinaldo pode ter um pouquinho mais de chance, mas isso é um outro papo. Né? Tem uma outra coisa, não é defender o Pedro Raul, mas observando o Pedro Raul. A bola chega muito pouco para ele, cara. Chega pouco, mas no início do ano, ali até os clássicos do Carioca, eu achava que ele estava brigando mais também. Eu não sei se... Aqui eu estou falando de orelhada, porque eu não sei se ele está com alguma limitação física, se desgaste, tem alguma questão de desgaste muscular, enfim, aquelas coisas que, às vezes, essa semaninha parada para ele, suspenso, né? Mais de uma semana, no caso, que o Vasco só joga uma vez por semana, pode ter sido fundamental. Vamos ver o desempenho dele na segunda-feira, né? Contra o Flamengo. Isso. Eu também acho, eu vou por esse lado.
Tem muita gente que é um ano político, você sabe, é um Sim. ano difícil de cobrir Vasco, né? Todo mundo Já tem o quê? Uns 5 pré-candidatos ou 4? por aí. É, 4 ou 5, O né? Vasco tem 48 grupos políticos, né, cara? Então é muito desfacelado politicamente. E essa vai ser a primeira eleição pós-SAF, Sim. né? Porque a última do Jorge Salgado não tinha SAF. O vascaíno, porque tem muita gente, eu tenho visto aí alguns grupos e alguns vídeos, não, temos que acabar com a SAF. Você não tem como acabar com a SAF. Ela foi aprovada pelo Conselho Deliberativo e foi depois votado, o sócio do Vasco foi lá votar. Assembleia Geral. Assembleia Geral. Uhum. Então, para você acabar com essa SAF, você tem que arrumar dinheiro e comprar. Sim. Né? Então, voltar atrás você não tem como. Não é defender, passar pano, pelo amor de Deus, não é por aí. Qual a sua opinião, Zaco? A gente está vendo no cenário, né? A gente falou de 4 ou 5 candidatos que, se eu não me engano, só um que não fala mais abertamente, entre aspas, em confronto com a SAF, com o estilo de SAF, que eu acho que é o Eduardo Cassiano, né? O Bebetão, né? Para quem conhece da política do Vasco. Os outros são mais não contrários à SAF, porque tem essa questão que todos eles entendem juridicamente o caso, mas querem ter uma voz mais ativa, e o que a gente não sabe exatamente se vai ter, né? Se tem como ter, né? Por exemplo, o atual presidente do Vasco, Jorge Salgado, disse que pediu uma reunião, mas me parece até uma pauta meio que ele já não pode mandar muito, mas é uma questão que eu acho que... como membro do conselho de administração da SAF, como qualquer outro conselheiro pode pedir. Sim, sim. Né? Não, eu acho que o que pode ser discutido é, vamos fazer uma pressão, se for possível, para trocar um diretor nomeado pela SAF. Então, isso pode acontecer agora. Precisa saber se a SAF concorda. Né? Para demitir o Paulo Brax ou o Luiz Melo, o Vasco tem que cair para ser rebaixado. Entendeu? É o que está escrito lá no contrato. Não é o Luiz Melo e o Paulo Brax. É o CEO e o diretor executivo de futebol. Muito bem, minha gente. Aí o meu papo com o Rafael Zarco. Deixa eu agradecê-lo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, o Wellington Campos FC. Não paga rigorosamente nada. Esse vermelhinho que está aí embaixo, dá o joinha, que é importantíssimo, e mande o link dessa nossa conversa aqui para os seus amigos também. Muito obrigado. Tenham todos uma ótima quinta-feira e a gente volta com mais Vasco. Um abraço. Zarco, obrigado, Zarco. Abraço. Fica com Deus. Até. Tchau, tchau. Tchau, Brasil.